Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, irei debater o papel desempenhado pelos Estados Unidos desde o começo dos anos 60, no início daquele que viria a ser conhecido como o regime militar brasileiro. Antes de começar o vídeo, só um recado bem rápido. Caso estejam interessados nos eventos políticos que conduziram o Brasil ao regime militar, e mais especificamente aos eventos ocorridos no dia 31 de março de 1964, assistam este vídeo no meu outro canal, o Hoje na História Mundial, cujo link está aqui na descrição. Em outubro de 1962, o mundo esteve à beira da Terceira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos descobriram que os soviéticos estavam instalando mísseis nucleares em Cuba. Esse movimento de Moscou era intolerável para o governo Kennedy, que pressionou até o limite pela retirada imediata dos mísseis de Cuba. E depois de Kennedy abrir mão dos seus mísseis na Turquia, os soviéticos aceitaram retirar os seus mísseis da ilha caribenha, com o mundo chegando bem perto de uma confrontação nuclear em larga escala. Nessa época, mais do que nunca, os Estados Unidos estavam empenhados em impedir a todo custo o surgimento de novas Cubas nas Américas, um continente que os Estados Unidos encaravam como seu quintal político. Se com apenas um país alinhado com Moscou, os estadunidenses já tinham tantas dores de cabeça, eles não iriam tolerar que outros países seguissem por essa linha. E em 1962, após a renúncia de Jânio Quadros no ano anterior, o Brasil estava sendo governado por João Goulart, um político com uma forte inclinação socialista e que desde o início do seu mandato vinha propondo fortes políticas sociais de esquerda, dentre elas a nacionalização de empresas e a desapropriação de terras para a reforma agrária. Para amplos setores conservadores da sociedade brasileira, como os militares, o clero, os industriais, os latifundiários e a classe média, as políticas de João Goulart eram muito mal vistas, pois pareciam indicar que o Brasil estava orientando-se politicamente para o lado comunista. Estaria o Brasil às portas de se tornar uma nova Cuba? O Brasil, o maior e mais poderoso país da América Latina, não podia tornar-se comunista, e a mera menção a isso provocava calafrios na Casa Branca. Recentemente foram desclassificados uma série de documentos que mostram o quanto a Casa Branca estava preocupada com uma possível guinada do Brasil para o comunismo. No dia 30 de julho de 1962, ocorreu uma reunião entre o presidente John Kennedy e o então embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon. As gravações da reunião foram tornadas públicas e nelas Kennedy diz textualmente que eles, os Estados Unidos, precisavam escolher alguém como elo de ligação para resolver a situação política do Brasil. Outros documentos e o testemunho do ex-agente da CIA, Philip Agee, indicam também que em 1962, os Estados Unidos financiaram a campanha eleitoral de centenas de políticos anti-Goulart, dentre eles, 8 candidatos a governador, 15 candidatos ao Senado, 250 candidatos à Câmara e a mais de 500 candidatos às Assembleias Legislativas. Esses recursos, estimados em vários milhões de dólares, entraram no Brasil pelo Royal Bank of Canada, Bank of Boston e o First National City Bank. Esses documentos comprovam que as sementes para a queda de Goulart foram plantadas a nível político pelos Estados Unidos em 1962, 2 anos antes da tomada de poder pelos militares. E em 1962, de forma muito suspeita, entraram no Brasil mais de 5.000 cidadãos estadunidenses, um número muito superior à média registrada nos anos anteriores. De acordo com alguns pesquisadores, boa parte desses cidadãos estadunidenses podiam ser militares ou agentes da CIA, dedicados à propaganda anticomunista e anti-Goulart. Em 1963, era evidente para a Casa Branca que João Goulart deveria ser deposto.
A situação econômica e política do país estava tão degradada que era apenas uma questão de tempo. Os Estados Unidos sabiam que o governo só poderia ser derrubado pelos militares brasileiros, e foi pensando em apoiar esses militares que deu-se início à preparação da Operação Brother Sun. O objetivo dessa operação era dar apoio aos militares a favor da queda do governo de Goulart, caso houvesse resistência armada por parte de outros militares. Ou seja, em caso de guerra civil, os Estados Unidos dariam apoio militar e logístico aos militares a favor da queda do governo de Goulart. E foi no âmbito da Operação Brother Sun que, em março de 1964, o mês em que os militares brasileiros derrubaram o governo, encontrava-se na costa brasileira do Espírito Santo uma incrível força militar, composta pelo porta-aviões USS Forrestal, um outro porta-aviões de escolta, vários destroyers e outros navios de apoio, como cargueiros e petroleiros. No total, o número de aviões de caça, aviões de carga e helicópteros nessas embarcações superava os números da Força Aérea Brasileira em 1964. Infelizmente, muitos documentos ainda não foram desclassificados, o que impede os historiadores de determinarem com precisão o real envolvimento dos Estados Unidos nos acontecimentos do dia 31 de março de 1964. Mas com base nas gravações, documentos, testemunhos e evidências conhecidas atualmente e que vocês podem conhecer diretamente através das fontes que estão aqui na descrição, as movimentações dos Estados Unidos, tanto a nível político, através do financiamento das campanhas de políticos anti-Goulart em 1962, como também a nível militar, através do destacamento de toda uma frota aeronaval nas costas brasileiras, foram determinantes para o rápido sucesso dos militares na derrubada do governo de João Goulart, no dia 31 de março de 1964. É de salientar também que os Estados Unidos foram dos primeiros países no mundo a reconhecer o novo governo militar, apenas 2 dias após a queda de Goulart. Felizmente, como sabemos, não houve guerra civil, e a força militar norte-americana foi chamada de volta para o Caribe, iniciando seu retorno já no dia 3 de abril de 1964. Na época, aquela movimentação militar aeronaval foi explicada pelos Estados Unidos como um mero exercício simulado.